Marte é só uma versão da Terra seca e árida. Um mundo que um dia pode ter abrigado rios, lagos e talvez até oceanos inteiros espalhados por sua superfície. Hoje, porém, restaram apenas desertos congelados, tempestades de poeira gigantescas e vales que parecem cicatrizes de um passado perdido no tempo. Quando observamos suas montanhas colossais, fica difícil não imaginar como seria caminhar por um planeta que por bilhões de anos talvez tenha tido céu azul, chuvas e condições muito parecidas com a do nosso planeta. Recentemente, os rovers da NASA simplesmente tiveram que subir esses morros, revelando a perspectiva incrível da paisagem marciana. No vídeo de hoje, vamos subir juntos uma montanha na superfície de Marte. Se você ainda não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a deixar a inscrição aqui embaixo, tá? Porque estamos pertinho do 1 milhão aqui no YouTube e assim que atingirmos 1 milhão de inscritos, vamos lançar mais um balão estratosférico para a fronteira com o espaço. Se você quiser ver esse projeto acontecer o mais rápido possível, já deixa a inscrição aqui embaixo. Bora pro vídeo. Para sermos precisos, imagens do alto registradas em Marte não são nenhuma novidade, pois tivemos a missão Ingenuity, um pequeno helicóptero que entrou para a história ao realizar o primeiro voo controlado em outro planeta. Inicialmente projetado apenas como um experimento tecnológico de curta duração, ele superou completamente as expectativas, permanecendo ativo por muito mais tempo do que o previsto e realizando dezenas de voos sobre a superfície marciana. A cada decolagem, o Ingenuity simplesmente registrava imagens aéreas impressionantes, que revelavam Marte sob uma perspectiva totalmente inédita para a exploração espacial. Essa perspectiva aérea mostrava a imensidão da paisagem marciana, encostas íngremes, um solo diferente por lá e tudo mais. E muitas dessas imagens simplesmente ajudaram os cientistas a encontrar os melhores caminhos para os rovers se deslocarem, uma vez que a superfície marciana é de fato muito acidentada. Vista de cima, a superfície marciana revela padrões de erosão, depósitos sedimentares e formações rochosas que lembram paisagens áridas do nosso planeta, especialmente regiões vulcânicas e desérticas. É justamente essa familiaridade que faz Marte parecer tão próximo e ao mesmo tempo tão alienígena. As imagens registradas pelos rovers em meio às subidas marcianas revelam um dos maiores desafios da exploração de Marte: vencer um terreno imprevisível, inclinado e extremamente traiçoeiro. Diferente das estradas terrestres, a superfície marciana é composta por poeira fina, areia solta e rochas fragmentadas que podem fazer um veículo escorregar, mesmo em inclinações relativamente pequenas. Em muitos momentos, os rastros deixados pelas rodas mostram exatamente isso. O rover tenta avançar, mas parte da força aplicada acaba apenas cavando o solo e lançando poeira para trás. No caso do rover Perseverance, as marcas observadas durante a subida da borda da cratera Jezero mostram o quanto a aderência se tornou um problema real. As rodas chegam até a deslizar em alguns momentos, enquanto o veículo tenta ganhar altitude sobre um terreno inclinado e coberto por material extremamente fino. Em Marte, a gravidade reduzida também influencia nesse comportamento, diminuindo a pressão exercida pelas rodas contra o solo e facilitando as derrapagens em encostas mais difíceis. Essas subidas exigem um planejamento quase cirúrgico da equipe na Terra. Antes de qualquer movimentação, os engenheiros analisam as imagens detalhadas do terreno para calcular inclinação, textura do solo e possíveis riscos escondidos abaixo da poeira. Em alguns casos, um caminho aparentemente simples pode esconder uma areia fofa capaz de prender parcialmente as rodas, como já aconteceu com outros rovers da NASA. Foi exatamente essa situação que transformou diversas travessias marcianas em operações extremamente lentas e cautelosas. O rover Opportunity simplesmente enfrentou situações semelhantes ao longo de sua missão. Em certas regiões, as rodas deixavam rastros profundos enquanto o veículo lutava para subir as colinas cobertas por poeira fina. Cada imagem só mostra como o terreno marciano de fato é muito difícil de lidar, principalmente no quesito deslocamento. É uma areia muito fina, muito mais fina do que a que temos aqui na Terra. E ainda existe um detalhe crítico que não comentei.
Basicamente, os comandos enviados da Terra levam vários minutos para chegar e para retornar também. Ou seja, o que aconteceu depois de uma certa manobra só vamos saber depois de vários minutos, se ela deu certo ou errado. Não existe assistência humana em tempo real. Grande parte das decisões precisa ser executada de forma autônoma pelo próprio veículo. Sensores monitoram inclinação, tração e obstáculos constantemente, permitindo que o rover pare sozinho caso identifique risco elevado de escorregamento ou tombamento. As imagens dessas subidas também ajudam os cientistas a compreender melhor a própria geologia marciana. Quando as rodas deslizam, elas acabam removendo camadas superficiais de poeira e revelando materiais escondidos logo abaixo. Em diversos momentos, esse acidente geológico acabou expondo a diferença de cor, de textura e de composição do solo, que forneceram pistas importantes sobre a história climática do planeta. Outro fator brutal aqui é o desgaste mecânico acumulado ao longo dos anos. As rodas dos rovers sofrem constantemente com pedras afiadas e terrenos irregulares. No caso do Curiosity, surgiram perfurações e rasgos nas rodas após algumas dezenas de quilômetros percorridos. Subir encostas íngremes intensifica ainda mais esse esforço, exigindo torque elevado e aumentando o impacto contra as rochas pontiagudas espalhadas pela superfície. Visualmente, essas imagens possuem algo quase cinematográfico. Os rastros deixados para trás nas montanhas marcianas criam a sensação de isolamento absoluto, como se estivéssemos observando uma máquina solitária tentando atravessar um mundo morto e silencioso. Em algumas fotografias é possível ver quilômetros de terreno vazio ao redor do rover, reforçando a dimensão colossal e desolada da paisagem marciana. E talvez seja justamente isso que torna essas imagens tão fascinantes. Cada marca deixada no solo representa muito mais do que apenas o caminho de um robô. São sinais concretos da presença humana em outro planeta, rastros de máquina construídas aqui na Terra, explorando montanhas, crateras e desertos que nenhum ser humano pisou até hoje. Cada subida vencida em Marte é de certa forma um pequeno ensaio para um dia os astronautas finalmente enfrentarem com seus próprios olhos. Quando comparamos essas imagens registradas pelos rovers com os voos do Ingenuity, a diferença de perspectiva se torna simplesmente impressionante. Enquanto os rovers mostram o esforço brutal de atravessar encostas, deslizar em terrenos arenosos e vencer cada metro lentamente, o Ingenuity revelava essas mesmas regiões vistas do alto, quase como um drone explorando um deserto alienígena. E todas essas imagens dos robôs subindo os montes marcianos revelam uma coisa brutal. Há desníveis no solo marciano que são assustadores, e qualquer vacilo por parte dos engenheiros da missão, o robô pode ter simplesmente sua missão interrompida. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!